Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Espírita Chico Xavier Eternamente. Esse nosso encontro semanal da quarta-feira com a leitura de cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Na década de 70, 80, 90, Chico Xavier consolou tantas famílias com as suas cartas, aquelas famílias que perderam os seus filhos, os seus jovens, através de acidente, através de mortes traumáticas, e eu vou dar continuidade aqui hoje no nosso encontro às cartas psicografadas daquelas crianças, daqueles jovens da cidade de Frutal que desencarnaram por conta de um acidente na BR, quando dentro de um Fusca, dois irmãos, um primo e dois amigos foram amassados, porque a carreta passou por cima do Fusca, levando o Fusca para frente 60 metros, provocando a desencarnação instantânea de todos eles. E o Rodrigo, que era o motorista do carro, psicografou uma linda carta, ditou para Chico Xavier, na verdade, que psicografou uma linda carta para os seus pais, que eu li então para vocês na semana passada. Uma carta emocionante, e hoje nós vamos dar sequência à leitura dos outros 4. Lembrando que o benfeitor Emmanuel deixa bem claro para nós que esses jovens solicitaram essa maneira de desencarnar por conta de débitos do passado com a contabilidade divina, e já enxergando o futuro, a aurora do 3º milênio da era cristã, e querendo trabalhar como Cristo para a sua obra de amor, esses jovens pediram uma encarnação onde pudessem resgatar débitos do passado longínquo e mais recente, e para que pudessem chegar quite com a contabilidade divina no século 21 que nós estamos vivendo, em pleno 3º milênio, para trabalharem com Jesus na sua obra de amor. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui a carta psicografada do Rodrigo, e hoje nós vamos ler dos outros meninos. O Vitor Leonardo Santana, cujo apelido era Nadinho, de Leonardinho, Nadinho, ele diz o seguinte para os seus pais: querido papai e querida mãezinha, peço a Jesus nos abençoe. Hoje, pedi aos nossos orientadores para lhes escrever uma carta, mesmo pequena, que lhe fale das minhas enormes saudades. Para isso, estou aproveitando a bondade dos amigos de Frutal. Minha vontade seria tê-los perto de suas preces, mas reconheço que isso não se faz fácil. Vou ver o papai em casa e vejo-o muitas vezes a contabilizar tristeza e perguntas amargas, sem que eu possa responder. E a busquei, mãezinha, surpreendendo-a, como sempre, costurando saudades. Felizmente, em família, estamos todos na melhor forma, e isso me reconforta. Abraço a todos. Mas sei que não devo afundar a imaginação, porque se vejo os meus queridos irmãos e eles não me podem ver, isso me apavora saudades e volto mais preocupado para o nosso recanto de serviço. Pai, o que me chama a atenção no nosso querido lar é aquele pedacinho de espaço em que eu procurava descansar, sentado no chão, com a cabeça recostada nos seus joelhos. Quando vou até a cadeira de sua preferência, sinto uma ansiedade muito grande no íntimo, recordando o seu amor e a sua paciência, sustentando-me a cabeça para ver os programas de TV, de que nós dois líamos as notícias. Tenho muita vontade de chorar, mas lembro-me de que o Senhor não ficaria satisfeito em me ver enfraquecido. Vou até a nossa casa sempre que possível, com o nosso vovô. Por isso, não posso dar campo às tristezas que o Senhor me ensinou a esquecer. Mãezinha, o que passamos na vinda para cá,
os meninos já contaram. Rodrigo foi o primeiro a dar notícias, por isso não tenho muitas novidades para contar. O Alexandre também vai escrever, mas eu não quero ficar na retaguarda e estou escrevendo ao Senhor Papai e à Mamãe para lhes dizer que as saudades estão igualmente comigo. Vamos procurando seguir o que aprendemos em casa, mantendo serenidade e paz de espírito, mas as saudades transbordam, assim como acontece hoje, no dia em que eu lhes escrevo. Pai, não fique triste com Deus pelo acidente que nos arrancou da nossa cidade para cá. Deus sabe o que faz. Eu penso que foi melhor suceder o que aconteceu do que se nós tivéssemos de ficar aí para mais tarde desgostar os paizinhos que tanto amamos. A bondade de Deus sabe o que seria melhor e resolveu chamar-nos para cá. Mas percebo que trabalharemos em breve para cumprir os nossos deveres para com Deus. O vovô me explica muitas novidades que ainda eu não sei entender. Entretanto, querido pai, estarei pronto para estudar apontamentos para fazer melhor aquilo que esteja destinado para mim. Eu sei que o Senhor e a mamãe estão muito tristes e um procura ficar distante do outro em nossa casa para que cada um possa chorar livremente. Mas choro com os dois e confio em Deus que nos concederá a força de que estamos necessitados. O vovô me diz que todo problema reclama tempo para ser resolvido, e assim aguardo a vez da nossa conformação verdadeira. Pai querido, mamãe, envio o coração muito saudoso ao lado do vovô que me recomenda abraçá-los em nome dele. Deus nos proteja e Deus nos fortaleça. É a prece do filho que ainda traz o pensamento em casa, embora esteja vivendo no plano espiritual, sempre com muito carinho, com muita gratidão, o filho reconhecido, Vitor Leonardo Santana, o Nadim. Que carta emocionante! Esse será um dos mais novos do grupo e que vem manifestar toda a sua saudade e que relata a visita à casa. Olha aqui a maravilha, as bênçãos de Deus, permitindo então que o Espírito retorne à casa, reveja os seus parentes para amenizar um pouco a dor da saudade, para se sentir aconchegado no amor e na saudade dos entes queridos e poder passar por essa fase de transição com um pouco menos de sofrimento. Nós vamos ler agora a carta número 3 do Alexandre. Alexandre Furtado Cardoso, também conhecido como o Português. Ele diz o seguinte na sua carta: Oi, mamãe, você está aí esperando algum sinal do seu filho e venho com meu avô que me auxilia a escrever-lhe esta carta ligeira. Mamãe, o nosso choque com a carreta por cima não está em nenhum gibi. O Rodrigo, o motorista, fez tudo o que lhe era possível para movimentar o carro. Entretanto, não foi possível e a carreta não parecia em pouca banguela. Eu já sei que acontece o que Deus permite e faz em nosso benefício, e nada tenho de me queixar. Estamos ainda internados num recanto de refazimento e saúde, aprendendo e pensando. O Dr. Sandoval tem sido um amigo precioso, mas temos quase que diariamente a visita de parentes, de amigos, de um frei, dialogando com paciência conosco e permitindo-nos formular as perguntas que nos venham à cabeça. Já conseguimos algumas pequenas excursões no grande parque residencial onde o nosso recanto está localizado e vimos maravilhas que eu não consigo descrever. Maravilhas no céu
e maravilhas do solo. Às vezes fico imaginando sobre a grandeza de Deus, que naturalmente mandou fazer um solo para nós, quando estamos na terra física, e outro quase igual, porém muito mais repleto de riquezas para nós, as criaturas do mundo, quando transpõem as fronteiras da libertação. Nossa vida aqui é uma escola. Ainda não temos espaço para apostas e para brincadeiras. O meu próprio avô diz que tanto quanto no mundo físico, a vida para ser correta não dispensa as disciplinas e os horários. Tudo é muito bonito aqui, mas aqui entre nós, eu gostaria muito mais de estar em Frutal com vocês. Mas não estou rebelde. Os seus conselhos estão funcionando. Mãe, você precisa estar feliz para fazer a alegria do meu pai e dos meus irmãos. Não fique triste, porque desânimo e choradeira não existe onde estamos. Os amigos sabem que eu estou escrevendo para vocês e estão muito felizes. E guardando a senhora e o meu pai sobre os meus joelhos fortes, um abração para os dois, do filho muito saudoso e muito agradecido, Alexandre. Mais uma carta emocionante, onde nós percebemos a lucidez dos espíritos desses meninos no momento do acidente, que perceberam o perigo que corriam, não conseguiram tirar o carro ali do asfalto, mas receberam a ajuda imediata de familiares, de médicos ligados espiritualmente à cidade de Frutal e foram levados para um recanto espiritual, onde, internados em uma enfermaria, foram informados de que tinham desencarnado. Logicamente que a situação não foi fácil para nenhum deles. Em tenra idade, os laços rompidos de maneira tão traumática provocam no espírito perturbações, mas os meninos foram anestesiados, dormiram por um tempo, foram cuidados pelas suas parentes, por médicos, por padres, e foram se equilibrando para que 4 meses depois pudessem se comunicar com os seus pais. E agora eu vou ler a carta de Romero. É uma carta mais curtinha, porque na verdade ele escreve 3 cartas. Eu vou ler os trechos de algumas delas. E o Romero era irmão do Rodrigo, que estava na direção do Fusca. Ele diz o seguinte: querido papai e querida mãezinha, isto aqui não é mensagem, e sim coração falando no papel, a fim de saudar o meu pai pelo aniversário e o meu vô, que transcorre os dias que virão, o mês das nossas festas. Não as modifiquem. Queremos muitas flores e muita música para os aniversariantes queridos. Dinheiro, nós aqui do mundo dos espíritos, não temos para as encomendas, mas a mãezinha fará isso por nós, desembolsando o que for necessário. Mãezinha, muito grata pelo seu devotamento de mãe, que nos garante o equilíbrio e a alegria em casa. Um abraço para os meus irmãos, para os nossos parentes que ficaram por aí a representar-me. Os companheiros, os meus amigos que desencarnaram comigo, também mandam abraços para os seus entes queridos. E aqui termino com aquele beijo de filho grande que não deixou de ser a criança da nossa casa, o Romero. E depois ele enviou uma carta que o livro que eu estou lendo para vocês é o livro Estamos Vivos. E o menino Romero, ele faz uma homenagem para o seu pai maravilhosa, que eu não vou ler aqui. E se vocês tiverem a oportunidade de terem esse livro em mãos, vocês vão ler a sensibilidade. A gente vê que esses espíritos já tinham um amadurecimento. Ele faz uma homenagem ao pai dele, que é de arrancar lágrimas. E na terceira mensagem, ele diz assim, vou ler apenas alguns trechos. Falo aqui nestas linhas pobres em nosso nome. Todos os meus amigos que desencarnaram estão aqui em minha companhia, ou melhor,
eu estou em companhia deles. E todos nós nos rejubilamos com os nossos primeiros 365 dias de libertação da vida física a se complementarem no próximo dia 3 de fevereiro corrente. Essa mensagem, então, foi um ano depois, no aniversário de um ano de desencarnação. E essa mensagem é muito rica. Ele diz assim: 365 dias que nos transformaram a todos. Ignorávamos que a carreta que nos esmagou a forma do 5, do carro que não conseguimos dominar, viesse a ser um fator de tantos benefícios. Nossos lares passaram a compartilhar das provações dos lares desprotegidos. Nossos assuntos se elevaram. As nossas festas de aniversário foram reduzidas à expressão do que deveriam ter sido na realidade, com a ausência de frascos de alto preço, para que a nossa economia se fortalecesse para o socorro dos mais fracos. Passamos a visitar lugares de dor e de necessidade, que antes da famosa carreta não nos interessariam tanto. Com isso, não quero dizer que as carretas do mundo devam sair por aí furtando a vida dos outros, mas sim observo a modificação benéfica dos nossos hábitos sob a influência da desencarnação. Saímos daquele acidente, os 5 amigos, à maneira de 5 mensagens de esperança, embora sofrêssemos o rigor da separação imprevista. Encontramos em nós mesmos não apenas outros corpos, os nossos corpos espirituais, mas também a possibilidade de nos reaproximarmos de nossos pais e irmãos queridos, com a finalidade de constituirmos um grupo social diferente. Um grupo familiar que aprendeu a não desperdiçar para ter o necessário ao campo daqueles que sofrem problemas muito maiores do que os nossos. Conseguimos dividir o nosso pão com os doentes e velhinhos, com as mães aflitas e com as crianças subnutridas. E com isso, atraímos a cooperação de tantos amigos que atualmente em Frutal nos estendem as mãos, enriquecendo-nos de recursos que, somados a nossas pequenas possibilidades, se fazem uma fortuna de bênçãos. Em verdade, e digo isso com alegria, nós, os 5 amigos, não nos doutoramos qual era o nosso desejo e a nossa melhor aspiração a fim de sermos profissionais liberais e que nossos pais e as nossas mães se orgulhassem. Mas em companhia desses mesmos pais queridos, nos transformamos em servidores de mesas, onde se alimentam os tutelados do Cristo, cujas preces de agradecimento nos envolvem de bênçãos e alegrias intransferíveis. A dor de fevereiro passou a ser nossa esperança no fevereiro entrante. Estamos felizes pelo ensejo de sermos úteis. Estamos aprendendo a transformar as saudades em aula de solidariedade humana. E aí ele continua mostrando para os pais que a partir do momento da desencarnação houve uma transformação tão grande, porque a partir do momento em que esses pais, essas famílias recebiam as cartas, eles passavam a se dedicar aos sofridos do mundo, aos pobres e deserdados desse mundo, criando casas espíritas, criando centros de solidariedade, de apoio à menina, ao jovem carente, ao bebê, às famílias carentes. Foi a época, inclusive, anos 70 e 80, que mais centros espíritas foram fundados por esses pais amorosos que passaram a dedicar aos filhos de outras mães o amor que dedicavam aos seus filhos aqui na terra, dispensando a eles o pão amigo, a sopa, a caridade. Ele continua: noto que a seiva das árvores lhe prepara os frutos e que o sangue das nossas queridas mães em nosso nascimento no mundo físico se transforma em leite e que as nossas forças se nutrem para crescermos valentes e contentes. E olha que lindo. E agora reconheço
que as nossas lágrimas se fizeram pães, destinados aos companheiros do mundo, que a carência persegue, e em pratos de alimento que devolvem a saúde aos tristes e desalentados, aos filhos da necessidade e aos irmãos de ninguém, aos quais Jesus prometeu assistência e carinho. Não vos deixarei órfãos, disse-lhe Jesus um dia, pois nós acreditamos que com a bênção do Cristo seguiremos para diante, diminuindo o sofrimento onde o sofrimento esteja aniquilando as esperanças preciosas. Parabéns, mamãe, que Jesus nos proteja. Sempre seu filho e companheiro, e de fé viva em Deus, Romero. Que maravilha, né? As nossas lágrimas transformadas em pão. E, terminando então, aqui nós vamos ler uma mensagem do primo do Rodrigo do Romero, o Wagner Augusto de Souza, o Guto, que diz assim: querida mãezinha, estou muito contente por abraçá-la e imagino-me também ao lado do papai, tanto quanto me sinto feliz de rever os parentes. Mãezinha, a minha avó veio comigo para dizer para você que eu estou melhor. Agora me sinto mais calmo depois daquele susto que parecia nos arrasar. Por muitos dias estive em pesadelo. Não sabia onde me achava e pedia aos gritos que me levassem para casa, porque eu precisava dos seus cuidados e da presença do meu pai. Chamava pelos meus irmãos e não conseguia obedecer corretamente aos benfeitores que nos assistiam. O meu amigo me pedia serenidade e paciência, mas eu não me conformava. Penso que impus muito trabalho aos meus queridos benfeitores que não me deixaram em instante algum. Agora estou mais tranquilo. Tenho recebido muitas visitas e uma delas foi a presença de uma jovem que me explicava chamar-se Olivinha e ser nossa prima. Foi um grande conforto vê-la, porque ela também morreu através de um acidente traumático. Ela me recomendou pedir a sua bondade e dizer à mãe dela que ela está bem, a tia Nancy. Mãezinha, não tenha esquecido a obrigação de rezar e de confiar em Deus. Sei que Jesus não nos abandona e que devemos ter muita alegria em nossa dor, porque Jesus terminará suprimindo o sofrimento que nos fere por dentro do coração, aumentando a nossa alegria de aprender a confiar e a esperar. Envio muitas lembranças para os parentes e para o seu coração querido, mãezinha. Aqui lhe trago o meu coração de filho, sempre o seu filho, que lhe pertence em nome de Jesus, sempre o seu Guto Wagner Augusto Alves de Souza. E ele manda a mensagem número 2 e ele manda outras mensagens. E é interessante nós notarmos aqui então que os pais passaram a procurar no auxílio dos outros, dos sofredores, o amparo para si mesmo, para que mantivessem o equilíbrio emocional, dedicando o seu tempo então à caridade, ao amor ao próximo, e essa energia familiar repercutia positivamente no mundo dos espíritos, em seus filhos, que muitas vezes inclusive compareciam a essas atividades de benemerência junto com os seus filhos. Que história, hein, gente? Espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro Estamos Vivos. É uma obra maravilhosa. A primeira parte desses 5 meninos, depois tem a segunda parte, onde nós vamos observar quanto que a fé e a esperança são necessárias nesses momentos que todos nós podemos passar e que fazem parte da história reencarnatória de tantas famílias, perder os filhos para o mundo dos espíritos numa situação dessa tão traumática. Agora eu convido a vocês a se inscreverem aqui no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. E todas as quartas-feiras, às 18 horas, o quadro Mensagens Psicografadas por Chico Xavier, que somos muito gratos por sua mediunidade santa, que
tanto consolo trouxe a tantas pessoas. Um abraço, tchau!